rapaziada, os portugueses aí, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, né, da comissão técnica, o José Boto aí, o Martins lá do Palmeiras, despertaram a fúria da mídia brasileira aí, da mídia esportiva. Separei aqui pra vocês nesse vídeo alguns comentaristas falando sobre esses dois personagens que roubaram a cena aí no clássico entre Palmeiras e Flamengo, né, pessoal? Mas enfim, vocês vão conferir aqui, porque tem reviravolta nessa história. Confere o vídeo até o final, vocês vão ver o Zinho falando. O Luxemburgo e o Casagrande travaram uma discussão ferronha a respeito daquele pênalti polêmico em cima do Arrascaeta, né? Então, enfim, acompanha o vídeo até o final que você vai curtir muito, beleza? Mas não esquece, deixa o like pra fortalecer o canal. O seu like é importante demais e ajuda muito, então deixa o like aí pra fortalecer e se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui, beleza? Mas separei aqui pra vocês, antes do Zinho, antes do Luxemburgo, separei aqui o Jailson Vilas Boas lá no Sport Center, falando a opinião dele sobre José Boto, sobre João Martins do Palmeiras. Então bora conferir. Aqui para mim é um absurdo dos dois lados, tanto do Boto quanto do Martins, em relação a toda vez vir falar do Brasil, enfim, jeitinho brasileiro, país de terceiro mundo, que é o país que inclusive está dando condições deles desempenharem o trabalho deles, né? É o país que está pagando um salário astronômico para a comissão técnica do Palmeiras estar aqui há tanto tempo desempenhando o papel dela no futebol. E é o país também, aí, no caso do Flamengo estruturado, que está dando aí o Boto a oportunidade de desempenhar o trabalho dele. Então acho que eles têm que ter um pouco mais de cuidado na hora deles falarem, da forma que eles falam, porque é sempre a interpretação que eu tenho, deles falando com o olhar de cima para baixo em relação ao Brasil. E para mim, não é assim que tem que ser. Que aí eu concordo com o Jailson. Talvez as reclamações ali tenham sentido, tanto do Boto quanto do Martins, mas é deselegante eles falarem dessa maneira, né? Não acho, outro jeito de reclamar, né? O João Martins citou a Taça de Portugal, entre Benfica e Sport, o Sport foi campeão, que houve a marcação de um pênalti e o VAR não chamou. Mas na mesma Taça de Portugal, um jogador do Sporting pisou na cabeça do jogador do Benfica e o VAR não revisou. Então, e houve polêmica, reclamação. Sim. Então, acontece em todo lugar e é preciso ter cuidado, ser mais respeitoso e não resvalar nesse tipo de crítica que é isso, beira preconceito e aquela história. Rapaziada, e o Zinho também deu declarações fortes no programa Equipe F lá da ESPN Brasil sobre esses dois personagens aí, João Martins e José Boto. Enfim, pessoal, o Zinho não poupou palavras, nós vamos conferir agora o que disse aí o Zinho. E nós somos os culpados, porque trazemos eles elogiando como são os melhores profissionais do mundo. Né? Agora nós temos que escutar, ouvir isso daí. Discordo das colocações de ambos. Boto num pacote só e digo que eles, para mim, exageraram. Né? Assim, e eu tô com o Pascoal. Nenhum pênalti para mim eu marcaria. Eu estava lá em loco. E o lance do pênalti para o Palmeiras, no cruzamento, eu estava literalmente atrás do gol ali, do lance. E olha que eu estava no camarote só com os palmeirenses. E todos eles que estavam do meu lado assim, pô, foi fora da área. E eu estava mais preocupado de saber se pegou no braço ou não pegou, se o braço estava aberto ou não. E a maioria ele já falava isso. Assim, do Arrascaeta da mesma forma, há ali um contato, mas não é suficiente para derrubar o Arrascaeta. Quando ele percebe o contato, vê que não vai chegar na bola, se joga. Eu não marcaria nenhum pênalti. E as declarações vai muito em cima dos erros da arbitragem e do VAR misturado. Proporciona para a gente ouvir, né, terceiro mundo, jeitinho brasileiro, dos caras que vieram de fora e parece que inventaram o futebol. Que aonde eles vivem, nunca houve erro, não tem problema, não acontece nada. Desculpem, mas eu sou um dos caras que falo aqui no programa. Não sou contra a vir profissionais de fora, que venham para agregar e para fazerem colocações que nos ajudem, que melhorem o futebol. Agora, para vir falar de terceiro mundo e de jeitinho brasileiro, me desculpe. Nenhum dos dois estão num patamar, para mim, pra vir querer ditar regra aqui. Rapaziada, e agora a gente vai conferir a discussão pesada que foi travada aí entre Luxemburgo e Casagrande lá no programa do Galvão e Amigos lá na Band. Enfim, a respeito desse pênalti polêmico aí, nós vamos acompanhar isso agora, então se ajeita aí, porque falaram muito, vamos lá. A gente falou na semana passada aqui, Galvão fez uma enquete,
Cruzeiro e Flamengo podem pegar o Palmeiras, não podem e tal. Tá aí, ó. 2-0 Flamengo, a coisa tá muito dividida, não dá ainda para apostar em ninguém mesmo. São favoritos? São, mas Palmeiras não vence, eu disse agora há pouco, há muito tempo, ó, não vence o Flamengo desde 2017, são 8 jogos, muita coisa para o tamanho dos dois, né? Deveria estar um pouco mais dividida, mas o Flamengo sempre vai muito bem contra o Palmeiras. Bom, estamos vendo alguns lances, já podemos falar sobre isso? Foi pênalti ou não foi pênalti no Arrascaeta? Vocês se sentem confortáveis para afirmar? Eu sinto confortável. Ah, foi pênalti. Foi pênalti. Eu vi as pessoas falando, não, mas ele segurou, mas o cara caiu. Para com isso, pô. O cara segurou o cara dentro da... Agora, o que poderia acontecer é que tinha um jogador do Palmeiras, o lateral, chegando. Ok, poderia atrapalhar, mas ele segura o jogador. Ele coloca a mão do jogador do Flamengo. Né? Torcedor do Fluminense fica bravo porque com o Arias aconteceu a mesma coisa. Ah, ele soltou. Mas ele segura, pô. Vanderlei. Foi pênalti, não tem nem o que discutir. Pô. Foi pênalti. Pois fora da área era falta, foi dentro da área, foi pênalti. O cara deixa o cara Essa lógica do Luxemburgo, eu muitas vezes concordo, né? Olha lá. Se fosse fora da área, marcava, não é? Não, segurou forte. Como segurou, que não deixou ele... Não deixou passar, né? E ele nem vai na bola, nem olha pra bola. Perfeito. E ele ia ficar de frente pro goleiro ali, o Arrascaeta, enfim. Aí vem aquele negócio, não passa em câmera lenta, passa mais rápido, para saber o impacto, mas enfim. Aí ele segura Falcão, e solta. foi, Falcão? Foi. Não, e se ele não toca a mão no Arrascaeta, poderia o lateral esquerdo tentar chegar. Isso. O lateral esquerdo estava fechando. Mas foi pênalti lá, na minha opinião. Faltou o Casão. Eu tenho dúvida. Ah lá, Casão já tem dúvida aí, gente. Eu tenho dúvida. Tá bom. Aí quem é que faz no jogo? Não, eu tenho dúvida porque... Você sabe que eu tive... aquela questão de esperteza. O atacante é esperto pra caramba. O atacante sente... O atacante faz a mão jogada. chegou ali, ele sente alguém encostar nele, ele... Porque Mas acho que ele foi menos artista do que o Arias daquele do Fluminense quando recebe o puxão e se joga. O Arrascaeta, ele vai de frente, ele tá vendo o lateral do Palmeiras fechando, que pode chegar. Ele sentiu a mão no peito. Não, Em câmera lenta, parece que ele segurou o Arrascaeta pra caramba. Eu acho, mas tenho dúvida, cara. Casão. Eu não discuto que ele deu o pênalti, mas também não ia discutir se ele não marcasse. Acontece o seguinte, eu vou me bater sempre na marcação, né? Cara, zagueiro que vai num cara habilidoso, em pé, tá doido, cara. Ele tem que ter uma base, ele tem que dar uma distância para poder negociar o espaço do cara. Ele dá o bote, ele vai fazer pênalti, porque o cara dá o tapa na bola, ele tá em pé, não tem base para poder continuar. Você pode ver que ele tá em pé e o Arrascaeta só balança e tira a bola dele. Mas assim, vamos lá, não é indiscutível, é? Não é discutível, mas só acho que... Ele não marcou. Vamos supor que ele não marcou o pênalti, foi o VAR que chamou. Perfeito. Então, aí o VAR chama, ele vai lá, olha e fala assim, não, eu continuo com o mesmo pensamento, não foi pênalti. Seria absurdo ele não marcar o pênalti? Eu só acho que ele não segue na jogada, porque o cara impediu dele seguir na jogada, entendeu? Não, sei, mas o árbitro, se ele não marca, seria absurdo. Seria muito mais cobrança se ele não marcasse. Vamos olhar o outro lance. Esse tempo que ele segura o Arrascaeta é tempo suficiente do lateral chegar. Bom, rapaziada, e quem veio a público para desmentir lá o José Boto lá do Flamengo foi o árbitro do jogo. O Ramon Abate-Abel publicou uma nota desmentindo o José Boto, pessoal, né? Que ele falou lá que o pessoal do Palmeiras, os auxiliares, tinham invadido a sala dos árbitros lá e fizeram o maior escarcéu e tal, não sei o que. Nada disso. Nota desmentindo. Tá na tela para vocês. Post feito pela Jovem Pan Esportes. Vou até tirar a minha webcam aqui da frente para vocês verem. Olha só. Surpreendido pelas notícias, aqui em cima, ó, surpreendido pelas notícias, o árbitro Ramon Abate-Abel publicou uma nota desmentindo as declarações de José Boto, diretor de futebol do Flamengo, de que uma pessoa do Palmeiras teria tentado invadir o vestiário da arbitragem após o duelo entre paulistas e cariocas no último domingo, beleza, pessoal? Bom, então tá aí a nota, olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Redação comunicado, venho por meio deste informar que fui surpreendido por notícias vinculadas por órgãos da imprensa ao deixar o estádio, acerca de uma suposta intercorrência no vestiário da equipe de arbitragem. Cabe esclarecer que não houve qualquer tipo de invasão ao vestiário da arbitragem. Olha que colocou em caixa alta ainda. Conforme relatado pelo senhor José Boto, dirigente do Flamengo aos veículos de comunicação. Por fim, ressalto que durante toda a nossa permanência no local, fomos tratados com respeito e cordialidade por parte tanto do clube mandante quanto do clube visitante. Aqui a assinatura do Ramon Abate-Abel, enfim, desmentindo aí lá o
dirigente do Flamengo, né? Que fala demais, né, pessoal? Fala demais. Enfim, tá aí totalmente desmentida essa história, né, pessoal? A verdade, ela sempre prevalece aí. Mas aí, se vocês puderam acompanhar o vídeo aí, todas as informações, vai aqui no campo dos comentários, deixa a sua opinião sobre essa polêmica toda. Se você concordou com a fala de algum dos comentaristas aí, vai aí nos comentários e fala também se você concorda ou não, enfim, deixa a sua opinião aí, beleza? Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal, seu like é importante, ajuda demais, então deixa o like para fortalecer para que o vídeo chegue a muitos palmeirenses aí, beleza, pessoal? Então é isso, se você for novo por aqui, te convido a se inscrever, ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todo dia, belezinha? Bom, então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui, grande abraço, é o Porco, é nóis, fui!